Oi, magias! Bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje a gente vai ver as previsões de 2023 para o signo de Escorpião. Bom, vou começar embaralhando e nós vamos tirando as cartas na ordem que for aparecendo para o vídeo ficar mais curto, né? Já que eu vou abordar vários assuntos. Então vamos começar aqui. Previsões de 2023 para o signo de Escorpião. Ok, arcanos maiores embaralhados. Só um momento, vou pegar aqui uma carta que caiu. Ok. Deck cortado ao meio, em 3, né? E vamos começar. Bom. Abrindo o jogo com a identificação do seu inconsciente. O que vai vir à tona no ano de 2023 para quem é do signo de Escorpião? Vou pedir uma complementação. Ok. Aqui, o seu inconsciente vai se revelar muito em questões de vaidades que você possa sentir e vai vir à tona para você ver e transmutar algumas questões que têm relação com vaidade, com ego, com orgulho ferido. Tem situações escondidas aqui que você pode jogar para debaixo do tapete e agora é hora de ver essa imperatriz na sombra e transmutar ela para a luz, tá? A gente tem um 5 de paus aqui trazendo conflitos que muitas vezes você pode não acessar por achar que tá tudo bem, isso não é orgulho, é saber o que se é, isso não é vaidade, é reconhecer de fato a sua potência, mas tem formas de reconhecer isso sem passar por uma postura soberba ou por uma postura de se colocar de forma assim, a se achar demais, né? Então, a imperatriz, ela sabe o que ela é, mas ela não precisa se autoafirmar. Ela pode se autoafirmar para si, mas não se autoafirmar para os outros, como se fosse assim: eu reconheço esse poder em mim e eu preciso falar e comunicar isso para os outros. A imperatriz não precisa mostrar o seu valor para ninguém. Ela não precisa ficar falando o que ela tem de bom ou o que não tem. Então, às vezes, a vaidade, o orgulho, o ego, ele se transveste de alguém com amor próprio, mas que na verdade tem uma necessidade aí de se autoafirmar meio que para fazer valer essa percepção. Só que a imperatriz na luz, ela não precisa falar nada. Ela se mostra poderosa pelas suas ações, não pelas suas palavras, não por reafirmações, tá? Então vai vir do seu inconsciente algumas questões para você olhar para essa postura de vaidade que em um nível é bom, mas aqui é como se tivesse questões mais profundas. Então assim, é fácil a gente falar que se ama. Mas às vezes essa necessidade de falar tá mostrando que não é que se ama assim não, né? Não é isso tudo não. Então veja como é que você está comunicando essas questões para você mesmo e para os outros, porque ainda pode ter camadas aí que revelam o contrário, tá? Com relação ao mental, aqui sai temperança com 10 de copas. Uma mente que tem aqui a possibilidade de raciocínio muito aflorada, de compreensão das coisas a partir de um exercício racional de análise, né? De entrar em processos reflexivos que te trazem luz, que te trazem as clarificações que você precisa. Temperança mostra que o que você enxergar aqui do seu inconsciente, você não se desestabiliza, você não vai ficar mal, você vai ver com clareza e tranquilidade e sempre encontrando aqui caminhos e meios para ser mais feliz. É como se seu racional encontrasse as saídas para você ficar bem. Então tem um racional forte aqui
e que trabalha dentro da ponderação, que trabalhará dentro da ponderação, da análise tranquila e calma. Com relação ao seu emocional, aqui fala que precisa de transformação na parte emocional, muito já foi feito, muito você já conquistou e amadureceu. A única questão que está vindo aqui é que ainda tem algumas camadas para serem analisadas e vistas, porque a gente tem um pajem de ouros. Então, tem questões emocionais que talvez você ainda não chegou no entendimento, e a morte pede a transformação disso. A morte pede que você continue num processo de se autocompreender, para chegar em camadas mais profundas, não ficar na superficialidade de certos assuntos emocionais, tá? Agora a gente vai ver sobre espiritualidade, espíritos que possam estar te rondando no ano de 2023 para você que é de Escorpião. Aqui a roda da fortuna com o 7 de copas, quando a gente fala de espíritos zombeteiros, espíritos que não foram para a luz, que ficam vagando na terra, aqui mostra uma poderosa conexão que você pode fazer com estes seres no ano de 2023. A gente vai estar vivendo o ano de lua. Ano de lua é cuidar do campo emocional, porque a gente atrai muita coisa. E aqui está mostrando que você pode ter portas abertas para acessar essas pessoas, esses seres, principalmente quando você estiver em baixa energia, quando você estiver com autoestima baixa, ou de mau humor, ou com alguma energia que te leva para baixo, porque a roda da fortuna, ela fala de oscilações, e o 7 de copas fala de ilusões. Então, muito cuidado com quem você vai se conectar. Rituais sempre serão feitos aqui em templos. Evite os rituais na sua casa, principalmente rituais que você nunca fez, que você não está acostumado ou acostumada, porque poderia ser portal. Pode abrir portais aqui se você fizer os rituais na sua própria casa, tá? Com relação à espiritualidade maior, a gente tem necessidade aqui de fazer uma conexão maior com a espiritualidade, tá? Porque você pode entrar no modo de trabalho, no modo de se dedicar à sua vida e acaba esquecendo de cuidar do mundo espiritual. E o 5 de copas aqui fala que muitas vezes você pode só recorrer à espiritualidade quando as coisas estiverem ruins. Então, mantenha um ritmo e uma constância e uma dedicação com a espiritualidade maior, para não recorrer a ela só quando a coisa tá um caos, porque assim, no caos, às vezes quando a gente entra muito fundo no caos, demora para sair. E aí você pode vir com aquela sensação de que não tem ninguém olhando por você. Mas tem. O problema é que quanto mais você caminha, quanto mais você desce os degraus do sótão, do porão que você vive, eu não sei se eu falei o certo, mas quanto mais você vai fundo, né, no fundo do poço, mais fica distante o ponto de entrada, né? A luz, mais fica distante. Então, às vezes, vem uma sensação de cansaço e de não estou sendo amparada, não estou sendo cuidada, porque você desceu muito, muito para baixo. É eufemismo, né? Então, você desceu demais, sabe? E aí fica difícil mesmo ver a luz. Então, mantenha um cuidado com a espiritualidade nos momentos bons e nos momentos difíceis. Porque aí a sua âncora energética vai estar alicerçada com esses seres. E eles não vão deixar você cair tão para baixo, tá? Agora a gente vai ver viagens. Como é que vai estar para você? Olha, aqui você pode fazer uma viagem para fora, se você conseguir se organizar, aqui tem caminhos para viagens para o exterior, tá? E no geral aqui tá muito favorável para viagens, mas se você quiser, você pode viajar para fora esse ano. Mas aí você tem que se organizar financeiramente para isso e ver um destino dentro das suas realidades também. Mas aqui você poderia conhecer sim uma cultura bem diferente, tá? Então é só questão de trabalhar isso, guardar, né, o valor e tudo, planejar direitinho que você conseguirá. Com relação à rotina, aqui mostra uma rotina muito dedicada e muito esforçada, só que para luz, que bom, né? Então aqui você consegue sim se organizar, ter uma rotina equilibrada, uma rotina boa. O problema é ficar muito workaholic, ou ficar muito trabalhando muito, agindo demais, focando muito numa parte de fazer, de acontecer, sem dar tempo para descanso, tá? Porque isso aqui também pode fazer com que você se desconecte com algumas questões que precisam vir à tona e serem trabalhadas, seja no seu campo pessoal, seja no campo espiritual.
Porque às vezes você entra num modo aqui de ação tão grande que você esquece do mundo sutil, que é o mundo das emoções e o mundo espiritual. E aí não cuida dessas áreas, tá? Com relação a lazer, aí tá vendo? Enamorados com 9 de espadas. É como se não sobrasse tempo para o lazer. É como se você falasse, eu não posso me dar ao luxo, eu não tenho esse tempo disponível, eu tenho que fazer 1 milhão de coisas, eu não tenho como delegar tarefas, eu não posso escolher essa tranquilidade, porque eu tenho que entregar, porque eu tenho que, né, entregar o meu trabalho, né, tipo, fazer a minha, realizar o meu ofício e não dar tempo para lazer, não. Então, cuidado com isso, tá? Porque isso aqui é uma armadilha. Na verdade, tem sim, os namorados falam que tem. Só que você precisa separar um tempo para isso. E não atropelar os dias da semana e só ficar esperando o lazer para o final de semana. Não. Todos os dias é um bom dia para você descansar um pouco. E deixar reservado isso como uma forma de autocuidado e de bem-estar. E de uma rotina sustentável também, tá? Agora a gente vai ver a sua saúde. Lembrando que não sou médica, não posso diagnosticar doença. A gente vai ver energias aqui de bem-estar e de saúde, tá? Pareceu um problema? Vá ao médico. Aqui fala, sacerdotisa com rei de ouros. É um ano em que você pode ter alguns tipos de situações, assim, de doenças, mas que rapidamente você se cura. Ou você já sente um bem-estar, mesmo diante de uma doença. Então, a sacerdotisa fala de processos inconscientes que podem surgir. Então, assim, tô muito preocupada, muito ansiosa, muito nervosa. Aparece uma alergia de pele. Tem tratamento? Tem. Mas tem uma causa emocional que gerou aquele distúrbio na pele. Então, assim, às vezes é tentar ir na causa. Não é só ficar nos remédios paliativos ou remédios que vão dar conta num primeiro momento. Porque essa situação poderia voltar. Então, assim, cuida do seu emocional e do seu inconsciente, que qualquer doença você se recuperará rápido. Ou ficará bem enquanto faz o tratamento, tá? É isso aqui. Causas na justiça. Se você tiver causas na justiça, né? Aqui saiu o carro com 8 de paus. Você consegue, você terá êxitos em causas na justiça. Se você não conseguir resolver tudo, este ano de 2023 vai ter bons andamentos no processo. Então, assim, pode ser que avance um tanto, pare, depois avança muito mais, e até o final do ano é como se, nossa, já vai desenrolar logo. Para alguns casos, para outros casos já desenrola mesmo esse ano e vem aqui resultado a seu favor, tá? Agora a gente vai ver sonhos, realizações, né? Se você consegue, nesse ano de 2023, escorpião, escorpiões, não é? Eremita com 7 de ouros. Aqui fala de... É preciso ter mais pés no chão para sonhar esse ano. Você pode realizar muitas coisas, mas sempre que esses sonhos sejam adequados dentro da sua realidade material e realidade emocional e realidade financeira, enfim. Né? Sonhos aqui precisam ser factíveis, precisam ser palpáveis. Nada de sonhos muito mirabolantes, mas tudo que você se desejar fazer, você conquista, de pequeno. Passos pequenos, metas pequenas, você conquista. Então, talvez no longo prazo, você realmente realize um sonho. Então, é focar em pequenas tarefas, mas também focar em pequenos sonhos, né? Aqui sim, aí você realizará muitas coisas, né? Em 2023 com essa carta do eremita, mas precisa ter pés no chão para sonhar. E aí fica fácil realizar. Agora a gente vai para a parte de relacionamentos pessoais. Vamos ver amigos. Bom, nesse ano de 2023, cuidado com algumas amizades. Cuidado com fofoca, cuidado com gente falando mal de terceiros, cuidado com gente querendo te controlar ou querendo fazer com que você concorde com ele ou com ela, na visão dele ou dela, tá? Mas também não se prenda muito a desconfiar, porque escorpião já tem uma tendência natural a desconfiar das pessoas. Então tem que ter um equilíbrio. Não pode ficar muito desconfiado ou desconfiada à torta e à direita, tá? Porque aqui também é um exercício para você olhar, ouvir o que a pessoa está falando, observar a pessoa, não fazer nenhum tipo de comentário, mas também se preservar, não entrar muito na onda da pessoa. Você não precisa romper amizades,
Mas, sabe, deixa a pessoa falar sozinha que ela mesma se enrola na língua dela, tá? E a carta da força aqui também fala de cuidado com controle. Não queira colocar pessoas contra a parede, falar o que você pensa sem refletir muito bem. Vai só na observação que você ganha muito mais, tá? E aqui você pode também sentir alguns desafios em algumas amizades que muitas vezes parece que testam a sua paciência. Então, calma, tranquilidade, tá? Para não romper com ninguém, porque o exercício aqui justamente é de observação e não tanto de entrar na onda, tá? Grupos do qual você faça parte, dos quais você faça parte. Aqui tem uma relação. Aqui, esses grupos, seja de trabalho, estudos, obras sociais, algumas atividades em paralelo, fala que você não vai estar querendo muito se relacionar com esses grupos. Você vai, cumpre sua tarefa, seu papel, mas não entra muito. Aqui eu vejo você fazendo um social, mas sem se contaminar tanto. Então você coloca um distanciamento que me parece até ser saudável mesmo, tá? Com relação aos seus conhecidos, pessoas que você lida assim, vez ou outra e tudo, a relação vai ser boa, tranquilidade. Os conhecidos não viram amigos necessariamente, mas tem uma relação amistosa aqui. E uma relação de percepção de que cada um está num quadrado. Então, tá tudo bem. Os seus seguidores nas redes sociais, eles estarão te vendo como alguém de valor, como alguém que passa credibilidade, como alguém muito interessante, trabalhador, trabalhadora, alguém que tem bons pensamentos, compartilha boas coisas, compartilha boas ideias, né? É como se as pessoas também aqui te achassem muito inteligente e de um alto valor, assim, sabe? Do tipo, essa pessoa é sensata. Então, os seus seguidores te virão ver. E não sei conjugar, mas as pessoas vão te olhar como alguém muito sensato ou sensata, tá? Agora, vamos ver com relação a casa, família, filhos, tá? Começando aqui pela casa. É importante transformar a casa como seu templo. Para os signos de água sempre estava saindo isso. A casa tem que ser um templo para você se regenerar, para você ter energias boas, para você cuidar da energia da sua casa, porque pode ter lugar de acesso aqui a energias não tão muito boas que impregnam a casa. Então, fazer rituais aqui de limpeza energética tranquilas. Aqui você precisa, por exemplo, se você não sabe essas técnicas como defumação e tal, procurar uma casa que possa te orientar a fazer rituais. Você também pode rezar na sua casa em voz alta o Salmo 91, por exemplo. São rituais tranquilos de serem feitos, que não abrem portas, que não abrem portais estranhos, mas, na dúvida, pergunta, vai em alguma casa espírita, umbandista, candomblecista, do que for aí do seu agrado, espiritualista, né, também, para você ver o que você pode fazer de limpeza na sua casa, tá? E aí com técnicas da espiritualidade maior, te indicando, tá ok? Agora a gente vai ver a família que você vive, né? Com quem você convive, não é a sua família de sangue, a família com quem você vive, seja pessoas, animais, bichos, enfim. Louco com rei de copas, boas energias aqui, tem cuidado, tem afeto, tem diversão, tem alegria, tem compreensão, tem carinho. Então, assim, é como se, por exemplo, se você tem plantas, as plantas te autorregulam. Se você é pai ou mãe de planta, né? Se você for pai ou mãe de pet, de cachorro, de gato, de algum bicho de estimação, esses seres estarão te ajudando também no processo. Estarão te trazendo paz, estarão te trazendo acolhimento, do jeitinho deles, na energia e na vibração deles, tanto as plantas quanto os bichos. Se você vive com pessoas, seja pai, mãe, cônjuge, primo, se você vive numa república, enfim, as pessoas ao redor também estarão te ajudando nesse sentido, trazendo alegria, trazendo o ombro amigo. Então, tem uma energia de reciprocidade muito grande aqui, tá? Já a sua família de sangue traz um ano de... Ai, que ótimo! Traz um ano também de afeto, de carinho, um ano em que as pessoas se entendem, se aceitam, deixa cada um fluir na sua verdade, na sua realidade. Então é um bom ano para família, para se reconectar com a família,
para transmutar situações mais difíceis, oferecer amor, oferecer alegria, diversão. Aqui tá muito bom para a família de sangue. Eu acho que foi a leitura que até agora eu fiz que deu muito bem para a família. Foi a leitura de Escorpião, graças a Deus. Para quem tem filhos especificamente. Ai, que ótimo, gente. Nossa, a energia familiar tá muito boa aqui. A lua com Cavaleiros de Copas, é o ano da lua. E Cavaleiros de Copas, aqui eu tô sentindo uma energia muito boa de compreensão, de afeto, carinho, tudo que eu já falei para com os filhos. E aqui um maior entendimento emocional do que seus filhos podem estar passando. Uma maior busca por compreensão. Talvez você vai buscar em literatura, vai buscar ajuda para entender o que seu filho passa e poder acolher ele melhor. Poder exercer de empatia, de alteridade também para com ele, para com ela, tá? Então tem uma energia muito boa aqui, de muita conexão entre vocês. Claro, você pode sim lidar com altos e baixos emocionais de seus filhos, mas ainda assim, eu vejo você muito forte e resiliente para superar lado a lado, estender a mão, né? Isso é muito bom. Agora a gente vai ver gravidez para quem quiser engravidar e para quem não quiser. Pode acontecer. Então, todo cuidado é pouco se você não quiser. Se você quiser, aqui tem sim tendências e chances de você engravidar. Pode ser uma gestação que vai requerer auxílio, ajuda, então não hesite em buscar, sabe? Se cuida, busca tratamento se você quiser, busca auxílio, porque aqui tem caminhos, mas é importante estar fazendo isso acompanhado ou acompanhada de alguma pessoa, né? Seja parente, seja o seu amor, seja médicos, pessoas que possam te orientar, seja uma comunidade na internet, seja alguma amigo que já teve filho para te orientar. Aqui é muito bom, porque pode ser assim, o seu sonho, mas pode trazer abalos, situações que você nunca viveu. E aí você não saberia, acho que é assim que conjuga, você não saberia prever, sabe? De que talvez a gestação não seria da forma como você idealizou. Mas aqui pode sim acontecer, pode, né, ter a gravidez desejada aqui, alcançada. Só que o percurso pode ser desafiador e talvez você não esperava. Tá me vindo muito aquela noção de mãe ou pai, que, por exemplo, meu sonho é ter filhos e tal. E aí quando tem, entra numa depressão, fica mal, sabe? Então pode sair fora do planejamento. Então busque sempre auxílio e apoio aqui, tá? E quem não quer filhos, se cuida mesmo. Com relação a trabalho, finanças, projetos, a gente vai ver agora. No trabalho veio a justiça com 6 de copas. Algumas pessoas podem retornar para uma empresa antiga, para um trabalho antigo, para uma área antiga. Pode ser a convite ou porque você decide que é momento e é hora de voltar para o que você fazia antes. E aqui fala que é um bom caminho, é uma boa escolha se você decidir ir por aí, sabe? Justiça nos seus caminhos. Para quem não está trabalhando, aqui eu vejo que é possível você conseguir trabalho por terceiros e indicações, né? Ou então realmente bater de novo na porta de quem um dia já te ajudou e já te empregou ou já, enfim, poderia ser isso aqui também, tá? Finanças. Ok, torre com 10 de espadas, fim de ciclos. 10 de paus, fim de ciclo também. E 9 de copas, tá? Aqui fala que financeiramente você pode viver altos e baixos, mas tem aqui rompimento de uma situação estagnada e difícil. Lá para o final do ano as contas se estabilizam, principalmente se você conseguir ter a entrada de dinheiro, mas tiver que pagar dívidas. Então, às vezes, foca primeiro em resolver as dívidas e lá no final do ano tem um respiro. Para quem não está necessariamente endividado ou endividada, aqui fala que tem situações muito difíceis que você pode vivenciar no ano de 2023 para financeiro, de, por exemplo, não prever um gasto, acontece alguma coisa que vai envolver dinheiro que você não estava juntando, né? Então quebra um carro, tem que arrumar, tem que comprar um eletrodoméstico, às vezes aquele dinheiro não era para aquilo, e aí de última hora, numa urgência, tem que gastar, tem que investir. Então eu vejo muito essas situações, tá? E ainda um sentimento ao longo do ano, assim, nossa, eu tô sempre sobrevivendo, eu tô sempre no limite, eu quero ganhar mais, eu quero conseguir mais. Vem para você, 9 de copas,
vem satisfação financeira, mas primeiro tem que limpar essa situação, viver essa situação de amarramento, não sei nem se existe essa palavra, amarramento energético, não é isso não, é entrelaçamento, não sei, mas tem um emaranhado aqui para a questão financeira, mas que desata, só que é mais para frente, precisa estancar todo o veneno, sabe? Estancar não, liberar todo o veneno, toda a situação de karma e tudo, para você finalizar um ciclo e poder reabrir aqui, tá? Reabrir a sua energia financeira. Só embaralhar aqui mais um pouco. Ok. Vamos agora ver questão de estudos. Aqui tem desafio, tá? No âmbito de estudo, pode ser que você não tenha paciência, você não tenha cabeça, você esteja cansado ou cansada de estudar. O imperador pede, se organiza, que vai um pouco mais tranquilo. Mas ainda assim, não vai ser 100%. Mas faz o mínimo, faz o que é suficiente para aquele dia, faz o que dá para aquele dia. E se contente e fala, não, se o que dá para mim é 20 minutos, eu vou estudar 20 minutos. E isso será o suficiente, porque é de acordo com a minha realidade. Não é uma questão assim ilusória, assim, uma questão idealista, não ilusória, mas idealista, sabe? Ah, eu vou estudar todo dia 1 hora e eu vou dormir menos e tal. Calma, tudo dentro de uma qualidade de vida, tá? Para quem quer passar em concurso ou vestibular ou coisas assim, provas no geral, aqui fala que ainda tem um desafio, tem uma competição a ser traçada. Pode ser que não seja nesse ano, pode ser que seja mais para frente, porque é como se pedisse para você entender a competição que você estará entrando, tá? Mais estrutura, porque o imperador, se ele estrutura, ele consegue, mas é a longo prazo, né? Não quer dizer que esse ano você não consiga, só quer dizer que vai dar um trabalho maior para conseguir esse ano especificamente, entendeu? Com relação a projetos que você faça parte, tem que tirar mais uma carta. Tá. Aqui projetos está bem. A gente tem uma roda da fortuna com página de espadas e as de espadas. Roda da fortuna e página de espadas pode representar dificuldades e conflitos, mas fortuna também pode aparecer nesse jogo, por isso que eu tirei mais uma carta e sai um Ás de espadas, que o Ás é uma carta muito boa, muito próspera, muito abundante. Então eu falo assim, olha, para projetos está muito bom, muito bom. E a postura, às vezes, é ir mais para uma roda da fortuna e um pajem de espadas mesmo para conseguir ver as realizações. E o pajem de espadas é aquela pessoa que se comunica sem medo, sem achar que vão te julgar. É aquela pessoa que se coloca com jeito, né, gente? Nunca de qualquer forma, porque as pessoas têm que engolir goela abaixo o que você está falando, não é isso. Mas com jeitinho e se colocando, você consegue ir muito longe nos seus projetos, tá? A fortuna sorri aqui para você. Parcerias. Muito bom. Parcerias aqui, vou puxar mais um. Ok. Parcerias aqui tá muito bem, tá? Estrela com página de copas e 6 de espadas. Mostrando que vocês conseguem lidar com qualquer situação que venha mais difícil e ter progresso. É como se vocês deixassem dificuldades para trás e sempre encontrassem soluções. Página de copas fala de bons inícios, ou reinícios, ou como a gente está no início do ano, né? Às vezes vocês viajaram, se distanciaram, foram curtir o final do ano e agora a volta pode ser muito boa, é como se fosse um reconectar, né? De energia nova, ser renovados, o ano de 2023. Então tem muita ação aqui para vocês e vocês conseguindo conversar, decidir, ter acordos, né? A estrela ajuda aqui vocês também a ter uma boa relação. E o Pajem de Copas mostrando que é como se nessas parcerias vocês conseguissem ser consideradas e também considerar o outro, quem faz parte da parceria. Então tem muita consideração e respeito aqui. Muito bom. Se você lida com os clientes, com clientela de qualquer tipo,
Aqui tem o Hierofante e 4 de ouros. Você pode não ter muita paciência com o atendimento ao público esse ano, tá? E aqui pede jogo de cintura, pede um sorrisão no rosto, disfarçar que tá tudo bem, para atender da melhor forma a sua clientela. Mas você pode sentir muita dificuldade, assim, de se relacionar, mas se mantém num papel. Se mantém no papel aqui do Hierofante, que você vai muito melhor. Você vai muito longe. Então, por exemplo, tem que fazer negociação. Se você entra no arquétipo do Hierofante, você fecha negócio. A pessoa compra de você, fecha o serviço, entendeu? Só que tem que vestir uma máscara social mesmo, porque é isso. Por mais que os clientes não facilitem muito, tá? Agora a gente vai ver sobre relacionamentos afetivos. Perdão. Para quem tá solteiro ou solteira, bons momentos. Aqui eu vejo contatinhos, eu vejo você curtindo a vida, conhecendo pessoas. Ainda não vejo necessariamente um relacionamento sério, mas vejo sim você tendo boas experiências e boas trocas com outras pessoas, mas de um jeito muito livre, muito fluido, muito vamos nos conhecer, e se não conhecer tá tudo bem, vamos nos permitir, mas se não vingar tá tudo certo, bola pra frente, próximo. Tô vendo você muito nessa energia aqui, tá? Para quem tá em triângulos amorosos, aqui saiu o louco com a rainha de ouros e o 3 de ouros. Olha, se é um acordo a relação, se a relação for poliafetiva, flui super bem ao longo desse ano. Se a relação não concordar com um triângulo amoroso, aqui eu vejo que essa situação ela pode se perdurar. Então, você pode ceder, você pode continuar nessa situação. A pessoa também pode querer que você continue, sem desenrolar nada, sem decidir nada. Só continuar do jeito que tá. E aí, cabe a você ver se faz sentido ficar numa relação assim ou não, né? Pra quem tá namorando, escorpião ou escorpiana que namora. Há bons momentos aqui, o namoro vai super bem no ano de 2023. Vocês, assim, se brigarem, brigarão muito pouco. Se discutirem, discutirão muito pouco. Se ainda assim brigarem, discutirem, logo se resolvem. Não vejo aqui uma energia de ficar curtindo dor, ressentimento, frustração, raiva. Logo vocês estão bem de novo, brincando, curtindo, se divertindo, se relacionando com felicidade, alegria, diversão. Show, show para vocês. Para quem tá no casamento ou vai se casar esse ano, aqui eu já vejo um pouquinho mais de dificuldade. Para quem vai se casar, cuidado com tudo que assina, contratos, acordos, tudo escrito, tudo no papel, nada por palavra, decide com objetividade, fala o que quer, sem deixar dúvida. Veja sempre se você está falando de forma assertiva e objetiva, para não sair um contrato que depois você se arrependa. Mas a justiça aqui divina fala que o casamento, ok, vai bem. Só que tem que ter cuidado com essas pequenas burocracias, tá? Para quem está num casamento, aí a mensagem é outra. Cuidado com brigas, discussões que começam de forma até às vezes boba e que viram uma bola de neve. Sempre usar da razão, da diplomacia e da tranquilidade para conversar. E sempre escolher a conversa. Brigou, se chateou, gritou, aconteceu alguma coisa, fala assim, ó, hoje a gente não vai falar sobre isso. Amanhã, com calma, a gente conversa na paz, né? Então, saiba também se autorregular. Não fique em brigas intermináveis, porque esse 7 de paus aqui, se deixar, passa a noite inteira brigando. Não é assim, tá? Que isso aqui não vai trazer benefícios para você. Pode pesar muito a relação, tá bom? Então, peça sempre um tempo, se recolha para olhar, depois você conversa num nível mais tranquilo emocional, tá? Agora a gente vai chegando aqui pro final. Vamos dar uma olhada em comunicação. Como é que estará nesse ano? Dificuldade em comunicação. Você querendo falar uma coisa e saindo palavras diferentes. Você pensando numa coisa, mas suas palavras revelam que carece de elaborar um pouco mais os pensamentos. Então, cuidado com o que você fala. Você pode vir com pesos, com dor, com apontamentos, com julgamento, com querer transferir responsabilidade, sem ter tanta empatia e alteridade para entender o lado do outro, tá?
ou também se fazer entender, porque às vezes o outro vai estar nessa energia e você vai ter que se explicar melhor, tá bom? Como você será visto ou vista no geral no ano de 2023? Como alguém que vai ter muito crescimento, que vai ter muito amadurecimento e que vai cada vez mais andar nos passos que você quer dar, andar na trilha que você quer seguir. Você vai honrar com a sua verdade aqui. Você vai decidir o seu caminho e seguir por ele, porque ele é só seu. Então as pessoas vão estar vendo essa força aqui em você, de perseguir a sua jornada, o seu sonho, sua vontade, né? Tem muita força aqui, as pessoas vão estar te vendo como uma pessoa muito forte. Criatividade. Criatividade aqui carece de dinamismo, tá? Se você mexe com o processo criativo, se você precisa de criatividade para resolver algumas questões, aqui pede dinamismo. Não ficar obcecada num só pensamento, ou obcecado num só pensamento, não ficar com visões estreitas demais, tá? Às vezes sai para esparecer, para pensar, refletir, tá bom? Para que venham as ideias criativas. Com relação aos talentos que emergirão no ano de 2023, equilíbrio entre razão e emoção. Equilíbrio de maturidade emocional, inteligência emocional. É um caminho, não vai ser do dia para noite não aqui, porque a gente tem um rei de espadas e uma imperatriz. Mas no final do ano a sensação que tem é essa: equilibrei os polos, tanto o polo da razão quanto o polo da emoção. Vamos ver agora pelo que você será reconhecido ou reconhecida pelas pessoas. Como alguém que enfrenta os desafios, como alguém que não desiste, não foge da raia, como alguém que fala, ok, eu tenho que olhar, eu vou olhar. Eu tenho que lidar com algum aspecto emocional, eu vou lidar com algum aspecto emocional. Num primeiro momento, você pode ficar um pouco mais assim, ai, vai dar um trabalho, não quero, mas depois você vê que é o melhor que você pode fazer por você. E aí você decide enfrentar com unhas e dentes. E as pessoas vão reconhecer o seu esforço aqui. Como ter sucesso no ano de 2023? Respeitando a sua vontade, a sua essência, mas não é respeitar de forma cega. Antes, refletir. Saiu lá no começo da leitura, né? Primeiro, reflita. Reflita bem. Se alicerce com a sua verdade interior e ande de acordo com essa verdade interior. E aí sim você vai bem aqui, tá? Para ter sucesso, precisa primeiro pensar e respeitar a si próprio ou a si própria. Qual propósito será ativado em 2023 para você viver? Transmutação de karmas, transmutação de dores. Esse é o seu propósito. Transformação de ressentimentos, transformações de dívidas passadas, transformação de tudo aquilo que dói. Vai ser 100%? Talvez não. Mas se dedica sempre nisso aqui, porque no final você vai ter transformado muita coisa, tá? É aquela coisa, né? Se eu estudar todo dia 20 minutos, no final do ano eu sei a matéria. Se eu não pegar no livro, no final do ano, eu não vou saber a matéria. Então, é muitas vezes questão de você se dedicar de pouquinho em pouquinho para encher o papo da galinha e ela poder se alimentar, né? Então, de grão em grão, a galinha enche o papo. Ou seja, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue, num compilado de 365 dias, ver que progrediu e muito. Porque pensa você trabalhar 365 vezes em cima de uma questão para transmutar. Você vai conseguir, tá? Agora, finalizando aqui com as últimas 3 questões, a gente vai ver lições para 2023, vitórias para perdão, vitórias para 2023 e conselho final para 2023. Lições. Transformar dores de relacionamentos afetivos. Ir em camadas mais profundas. Às vezes é um assunto que você nem cogita mais, mas ainda tem uma coisinha que pega. Ainda tem uma coisinha que precisa ser olhada e transmutada, tá? Quais são as vitórias que você conseguirá? A vitória sobre o seu racional e sobre o emocional em desequilíbrio. E
Tudo que você decidir fazer, falar assim, qual caminho eu vou? Eu vou com a deusa Hera, eu vou com a deusa Afrodite, ou eu vou com a deusa Atena? Não sei, mas se eu decidir escolher um caminho, você consegue ter êxito aqui. Você tem vitória. Então é como se falasse com essa carta assim, decide. Decide por qualquer coisa e faz acontecer, né? Não queira acertar a decisão, só decida. Porque às vezes a gente trava porque quer fazer o certo e aí a gente nunca faz nada. Então, só decida e vai. Conselho final para o ano de 2023 para os escorpianos e escorpianas. Sacerdotisa com 2 de paus. Cavaleiro de espadas. Entra no seu mundo interior, mais fundo, vai mais além. Se você já viu várias camadas, busca novas camadas. Vai fundo. Não fica na superfície das coisas e também não fique parado num só lugar ou parada num só lugar com esses 2 de paus. Sem saber se entra no labirinto de novo ou se segue em frente. Não. Entra no labirinto, a sabedoria está lá. O minotauro está lá, o hierofante está lá. Entra no labirinto. E o cavaleiro de espadas pede para você ir sem temor, sem medo, com toda a coragem que você tiver disponível dentro de você. E o cavaleiro de espadas, ele vai com a razão. Ele vai olhando e falando, nossa, olha que interessante, olha, nunca observei isso, olha, nunca olhei por este lado, nunca pensei assim. Tem uma leveza, tem uma jovialidade no cavaleiro de espadas também, que você não toma para si. Você não se identifica com o labirinto. Você sabe que em algum momento você sai desse labirinto. E o labirinto não vai fazer mais parte de você necessariamente, a não ser que você queira ir de novo. Mas se você já conhece o caminho, para que voltar no labirinto? Né? Você já vai saber a resposta. Então vai fundo, vai fundo, vai fundo, até achar a saída do labirinto. Tá? E também o conselho é, se comunique mais. Se expresse mais. Com quem você confia, não é com qualquer um. Mas coloca mais sua voz para o mundo. Isso vai te ajudar. A conversa também é terapêutica. Mesmo que você escute aí sugestões esquisitas, tortas, que não tem nada a ver com o que você está vivendo, mas só de você falar já é terapêutico. Então fale. Saiba para quem falar, mas se você não tiver com quem falar, às vezes você vai falar com alguém que você sabe que não vai ajudar assim super, que vai vir com crenças limitantes, entendeu? Mas fala, só solta, solta. Tá bom? Bom, finalizo aqui a leitura para você, que é de Escorpião, do signo de Escorpião. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. A gente se vê na próxima leitura e indique os vídeos de astrologia e de tarô, né, de signos e tarô, para as pessoas, para conhecerem aqui o trabalho e para verem as previsões de 2023 também. Estarei finalizando, né? Então, se puder compartilhar com quem gosta do assunto, por favor, me ajude no compartilhamento, né, dos vídeos, para esses vídeos alcançarem mais pessoas e ajudarem também mais pessoas, tá bom? Bom, vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!